Já estamos de volta e agora vamos falar da nossa segurança virtual? Pois é, gente, em um mundo cada vez mais conectado, não é raro ver pessoas priorizando a produtividade à segurança, né? Por exemplo, ao conectarem em uma rede de internet pública. Isso ocorre quando você está em um ambiente que não é a sua casa, né? Ou a casa de um familiar, de um amigo. E aí você pede a senha para determinada pessoa e acessa. Por exemplo, quando você está em um restaurante, né? Em uma padaria, em um parque. Mas será que desta forma você não coloca em risco a sua segurança? Já parou para pensar sobre este assunto? Sobre você estar vulnerável nesse tipo de ambiente ou não? Será que você coloca suas informações em risco? Sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no programa com o professor e também gestor de tecnologia educacional e da informação, o Adriano Lima. Bem-vindo de volta, Adriano. Bom dia. Bom dia, Cília, bom dia a todos. É um prazer novamente estar participando do programa aqui com todos. Pois é, Adriana, agora as pessoas estão mais em casa, claro, isso é necessário, né? Nós estamos desenvolvendo mais as nossas atividades de dentro dos nossos lares. Mas a gente sabe que antes da pandemia, e eu acredito que daqui a pouco é assim que a gente espera, tudo volte ao normal, as pessoas vão a parques, vão a restaurantes, vão sair das suas casas. E aí muitos destes ambientes, muitos destes estabelecimentos oferecem ali um serviço de acesso à internet, onde a pessoa pede uma senha, né? O proprietário ali, a pessoa passa a senha e a pessoa começa a acessar, digitar informações ali no seu smartphone. Isso pode trazer algum risco para a pessoa do que ela está digitando, da senha que ela está colocando ali, talvez bancária, das redes sociais dela? Eu queria que você falasse um pouco sobre este assunto. Claro, Cília. Como você bem falou, né, existem realmente muitos lugares, até aqui em Belo Horizonte mesmo, a própria prefeitura disponibiliza em alguns lugares, né, o acesso a rede de internet gratuitamente. Mas é muito importante a pessoa tomar muitos cuidados com relação a essas redes, pelo fato da gente não saber o nível de segurança, de autenticidade que elas possuem. Claro que facilita e é cômodo para a gente, né, economizar um pouco da nossa franquia da operadora, fazendo uso de um Wi-Fi que geralmente é mais rápido. E por ter essa comunidade em locais públicos, né? E muitos restaurantes, como você bem colocou, oferecem esse acesso. Mas é importante a pessoa, ela minimizar o uso dos recursos que ela vai optar com essa internet pública. Por exemplo, Cília, evite, por exemplo, fazer uma consulta à sua conta bancária numa rede pública. Uhum. O risco dos seus dados poderem ser interceptados é muito grande, devido ao fato da gente não saber será que aquela internet pública ela tem o nível de segurança necessário ao qual a gente contrata em casa, e pelo fato de ser aberto, qualquer pessoa pode entrar, né? Então o risco é muito grande. Rede social, as pessoas hoje estão conectadas o tempo inteiro em rede social. Acessar nossa conta em rede social usando uma rede de internet pública também pode trazer algum risco, Adriano? Pode acontecer, porém, o acesso às redes sociais ele já é muito comum em qualquer lugar, seja numa rede pública, seja numa rede ou qualquer outro sistema, né, que a gente utiliza. No caso da rede social, ela é mais comum o acesso, mas é recomendável também ter um pouquinho mais de segurança quanto ao que você vai publicizar, quanto ao que você vai compartilhar, porque pelo fato de você estar numa rede social, numa rede pública, o seu acesso ele pode sim estar sendo rastreado. E o risco, por exemplo, de um hacker ou uma pessoa mal intencionada interceptar ou rastrear o seu login de acesso, ele é muito grande. Então, quando se usar numa rede pública, evitar o uso de autenticidades comuns em redes sociais. Você pode fazer uma consulta no Instagram, no Facebook, uma conversa, mas ainda assim existe o risco dos dados serem interceptados também. Tá. Agora, Adriana, olha só, chega a pergunta da Luana Rezende aqui de Belo Horizonte. Ela quer saber o seguinte: criptografias na conexão podem ajudar, neste caso de uma extrema necessidade em acessar uma rede pública de Wi-Fi? Ela quer saber como fazer isso também.
Ah, sim. A criptografia, né? Obrigado, Luana, pela pergunta muito importante. A criptografia, né, para as pessoas poderem entender, é um processo de autenticidade que permite, quando você loga num sistema, os dados de login eles sejam embaralhados, ou seja, codificados, aumentando ainda assim a segurança de alguém que tente interceptar esses dados. Então, existem, por exemplo, os próprios sistemas de login de e-mail, né, de login de rede social, muitas delas possuem, já existem esse formato de criptografia. Mas como saber, né, como fazer isso? Aí vem um ponto, Cília, que a gente já tocou aqui em vários programas, né, que é a atualização dos seus aplicativos. As empresas, né, de redes sociais, as empresas de e-mail, né, que a gente utiliza, elas geralmente soltam novas atualizações de programas e do próprio sistema do aparelho para permitir aumentar o nível de segurança e até o nível dessa criptografia. Então, Luana, respondendo a sua pergunta mais claramente, quando você estiver numa rede pública, primeira coisa, verifique se os seus apps que você utiliza com frequência estão atualizados. Verifique se o sistema operacional, seja do seu notebook, seja do seu smartphone, também esteja atualizado, porque essas atualizações elas vêm exatamente com esse benefício de corrigir falhas que vão evitar, que vão aumentar, né, o nível de segurança dessa autenticidade. E até, Cília, ampliando isso, muitos dos sistemas possuem o que a gente chama de verificação em 2 etapas. Sim. Onde a cada login que a gente faz, além dessa criptografia, esse embaralhamento, ele pede que você informe, seja por SMS ou por um app à parte, um código aleatório, onde só você vai saber. Então, isso aumenta ainda mais o nível de segurança e da própria criptografia. Tá. Agora, Adriano, alguns lugares, por exemplo, parques, alguns lugares que têm internet que é disponibilizada pela prefeitura, por órgãos estatais, às vezes nem é necessário você colocar uma senha, né? Basta você se conectar automaticamente. Tem um nome lá, você se conecta e não pedem senha. Nesse caso, é mais arriscado ainda você acessar esse tipo de internet ou a senha não interfere em nada nesse caso? Muito arriscado, Cília. Nesses casos que não se pede senha, aliás, tem casos, por exemplo, que para que você conecte, ele pede que você curta uma página no Facebook de algum local específico, né? Então, muitos lugares fazem isso. Isso é o que a gente chama de hotspot. É uma conexão que é intermediada a partir de um login que você já possui numa rede social. O risco disso, Cília, é imenso. Nessas situações, evite fazer compras em redes públicas, evite fazer transações bancárias em redes públicas, porque o seu nível de acesso está muito aberto. E com certeza, numa conexão dessas, vão ter pessoas com altos sistemas que vão estar rastreando o seu acesso para poder interceptar seus dados, seja de cartão de crédito no momento que você realiza a sua compra, seja no login de um site. Um caso que acontece muito é o que a gente chama de phishing. Phishing, Cília, é um recurso onde os sites conhecidos, sites que a gente tem confiança numa compra, por exemplo, eles são copiados, são sites falsos. Só que visualmente a pessoa não percebe que aquilo é falso. Então a pessoa acaba realizando uma transação e você mesmo está entregando os seus dados ao simplesmente digitar. Então tem que ter muito cuidado com os endereços de internet que você acessa. Sempre verificar se tem aquele cadeadozinho, né, que aparece nos endereços dos navegadores, tá? E evitar essas transações eletrônicas. Procure sempre usar uma rede segura que você contratou, o seu plano de internet, o seu smartphone, que ele possui a autenticidade necessária. Tá bom. É assunto que não acaba mais, porque eu fiz uma pergunta para você, inclusive era a pergunta da Albertina Fernandes do Alípio de Mello. Um abraço, viu, Albertina? Obrigada pela participação. Que é em relação a esses acessos de internet quando não exigem uma senha. Tínhamos mais perguntas, sim. A gente vai voltar a conversar, né, Adriana? Eu falava com a Adriana em off antes da gente entrar no ar aqui, que são muitas perguntas, são muitos os assuntos, são muitas dúvidas das pessoas, exatamente neste momento de pandemia, mais ainda devido a essa relação mais próxima, né, ao uso constante aí da internet. Adriano, muito obrigada. Tenho certeza que em breve voltaremos a conversar mais sobre o mundo digital aqui no programa. Até a próxima. Eu que agradeço, Cília. É um prazer estar participando e poder contribuir com as pessoas no uso da internet nesse momento tão complexo que a gente vive. Um abraço. Grande abraço. E a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já, porque daqui a pouquinho tem reflexão sobre o Evangelho do Dia e também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Eu volto já.